tarde, estamos aqui para falar um pouquinho sobre histologia vegetal. A histologia é a parte da biologia que estuda a organização, a disposição, a classificação e as funções dos tecidos vegetais. Os tecidos vegetais nada mais são do que os tecidos, um grupamento de células organizados, diferenciados para realizar determinada função. Os principais tecidos vegetais são os tecidos meristemáticos ou embrionários e os tecidos permanentes ou tecidos adultos, que também podem ser conhecidos como tecidos de revestimento, tecidos condutores, tecidos de preenchimento, de sustentação e secretores. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos um exemplar de uma planta, né? E aqui nós temos os tecidos meristemáticos apical da raiz, que pode ser chamado de caliptrogênio. Nós temos aqui os tecidos apicais do caule, tá? Que são bastante ricos, e aqui nós temos o meristema lateral, porque está do lado. Esses são os principais tecidos meristemáticos. Esses outros aqui são tecidos adultos, ok? Tem a epiderme aqui também. São tecidos adultos, certo? Próximo slide. Esse é o próximo slide, meninos. Então, nós temos aqui agora que os tecidos embrionários ou tecidos meristemáticos são formados por células vivas, pequenas, núcleo grandes, aclorofilados, sem vacúolos ou com pouquíssimos vacúolos, parede celular delgada e indiferenciada. Sua principal função é promover o crescimento da planta, crescimento em altura, e outra função dele é formar os outros tecidos. Então, dá uma olhada aqui nos tecidos que nós temos aqui. E nesse processo. Esse é um processo que nós chamamos de diferenciação celular. Nós temos uma célula normal. Então, aqui, representado também aqui e aqui, são células normais, iguais, serve para todos. Com o tempo, alguns dos seus genes se tornam ativos. Quando alguns dos seus genes se tornam ativos, elas podem virar elementos do xilema. Quando outros genes se tornam ativos, podem formar floema. O suber, a epiderme e o parênquima. Esse processo de formação de xilema, de floema, de suber, de epiderme e de parênquima é um processo de diferenciação celular, de transformação, de alteração nos genes que são ativos e inativos, mas a célula tem os genes para todas as características da planta. Vamos para o próximo slide. Este é o próximo slide. Muito bom. Então, aqui nós temos o próximo slide, quero dar um zoom para que vocês possam ver. Esse é um processo que eu acho bastante interessante, que ele acontece em todos os seres vivos pluricelulares, que é o processo da diferenciação celular, tá? É quando a gente tem uma célula meristemática. O que é uma célula meristemática? É uma célula dotada de intensa atividade metabólica, dotada de intensa capacidade mitótica, isso mesmo. Nos vegetais acontece muita meiose, mas acontece mais mitose ainda, tá? A meiose nós já estudamos, é a meiose espórica, que eu falei muito, mas eu quero destacar agora mitoses, tá? Então, uma célula meristemática é uma célula dotada de uma intensa capacidade mitótica. Por isso, ela tem algumas características, né? Grande atividade metabólica, precisa ter muito ribossomos, o núcleo é muito volumoso para que ele faça DNA né? A célula, a parede celular, ela é delgada, por quê? Porque ela vai ter que se dividir, tá certo? Vacúolos pequenos, tá? Essas são as principais características. No processo de diferenciação celular, aqui nós temos aqui, ó,
Processo de diferenciação celular é quando uma célula jovem se transforma numa célula adulta, numa célula, né, já um tecido permanente. Mas veja bem, os vegetais fazem um outro processo, que eu já quero começar a falar para vocês, que é o processo da desdiferenciação celular. É o sonho encantado, né? É o processo contrário. É quando eu tenho uma célula velha, uma célula adulta, e essa célula adulta passa a se tornar uma célula jovem. É o sonho encantado de todo ser humano, né? Você tá velho e de repente você voltar a ser criança, tá? Então esse processo ele é conhecido como desdiferenciação celular e ele é quando a célula já está com o núcleo periférico, o vacúolo grande, parede rígida, tá? E ela volta àquelas características anteriores. Núcleo mais centralizado, vacúolos pequenos ou poucos e parede celular fina. Então, quando ela readquire sua capacidade metabólica e ela volta a se dividir por mitose sucessivamente, ela sofre o fenômeno que nós conhecemos por desdiferenciação celular. Por quê? Porque o processo de diferenciação celular vai formar os tecidos adultos, né, primários. E o processo de desdiferenciação celular vai formar um meristema secundário. A planta tem um crescimento em espessura provocado pelos meristemas secundários, ok? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Aqui é o próximo slide. Aqui temos os meristemas primários, tá? Responsável pelo crescimento em altura da planta, em alongamento. Então, tá aqui escrito, altura. Abundante nas gemas laterais. São de 4 tipos. Aqui tem 3 tipos, mas já conhecemos um 4º tipo. Quais são os 3 tipos? A protoderme, também chamada de dermatogênio, ela é responsável pela formação da epiderme e dos seus anexos, espinhos, acúleos, pápilas, essas coisas. O procâmbio, chamado de pleroma, forma o xilema e o floema. São tecidos extremamente importantes, xilema e floema. E o meristema fundamental, chamado de periblema, forma os demais tecidos. Tá? Onde eles se localizam? Vamos dar uma olhadinha? Localiza-se muito no ápice do caule, tá? Nós temos aí o meristema apical, nós temos os primórdios das folhas, né? Nós temos o procâmbio, que são xilemas e floemas, que vão dar origem a xilemas e floemas, tá aqui. Nós temos o meristema fundamental, que dá origem a parênquima, colênquima e esclerênquimas, e a protoderme, que dá origem a epidélio, ok? Vamos para o outro lado. Aqui. Uma coisa importante. Gema apical, ápice. Gema lateral é quando tem um broto lateral, sai um brotinho. Pode ser aqui onde vai inserir. Geralmente os brotinhos saem na inserção de uma folha, né? Uma região que a gente chama de nó. Mas eu tenho 2 gemas, gema apical e gema lateral. Gema apical pode ser do caule, gema apical pode ser da raiz. Gema apical do caule, gema apical da raiz. Ok? Próximo slide. Aqui, nesse slide, nós temos os meristemas secundários. Meristemas secundários são aqueles formados a partir da desdiferenciação celular. Então, nós temos aqui aquele que promove o crescimento em espessura, faz a planta ficar grossa, tá? E eu tenho 2 tipos. Eu tenho o câmbio, que vai formar xilema e floema secundários, e eu tenho o filogênio, que vai formar o suber para fora e a filoderme para dentro. Então, onde nós temos isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, vamos pegar esse desenho. Aqui. Pronto. Eu tenho o meristema secundário aqui, que é o câmbio, vai formar o floema para fora e o xilema para dentro. Esse câmbio aqui vai ser o xilema e floema secundários. E aqui eu tenho o filogênio, que é um meristema secundário, vai formar o suber, que é a casca da planta, e vai formar a filoderme, que vai ajudar na epiderme, ok? Vamos ver o próximo aqui. Aqui um anel de uma planta mostrando isso, mas eu quero chamar